Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa 17ª aula de língua portuguesa juntos? Hoje é dia 17, aula 17. Nessa aula nós vamos conversar sobre textos escritos em prosa. Você se lembra o que é um texto escrito em prosa? Daqui a pouquinho nós vamos descobrir o que é. Depois nós vamos falar sobre criar um poema, vamos falar do grafite, que é um tipo de arte, e também vamos relembrar o que é o substantivo. Vamos juntos? Então nós começamos falando de textos que são escritos em prosa. O que é prosa? Prosa é uma forma de estruturar, de organizar o texto. O texto em prosa é um texto que é escrito em parágrafos. O texto em prosa, ele usa a linha até o fim. Então, diferente do texto em verso, o texto em prosa usa o parágrafo respeitando a linha até o fim. Nós vamos entender agora, com esses dois exemplos, a diferença entre prosa e verso, tudo bem? Para isso, a gente vai usar um mesmo gênero textual. Então, eu quero fazer você pensar que o gênero textual notícia, por exemplo, ele quase sempre é escrito em prosa. Então, quase sempre você vai ler notícias como a notícia que está aqui do seu lado direito. Esta notícia está escrita em prosa. Por que ela está escrita em prosa? Porque a notícia foi escrita em parágrafos e esses parágrafos eles usam a linha até o fim. Então, este texto está escrito em prosa. Agora vamos perceber a diferença para o texto escrito em versos. Já o texto da sua esquerda, ele está escrito em versos, porque os versos não respeitam a linha até o final. O verso termina quando a ideia daquele verso termina. Ele não respeita o parágrafo também, como o texto em prosa. Tá vendo? O texto em prosa ele tem o espacinho do parágrafo. O texto em verso não, ele não obedece essa regra. Agora vamos conversar sobre esse gênero textual que está aparecendo aí. Eu quero que você perceba que esses dois textos eles pertencem ao gênero textual notícia, ou seja, qual que é a função do gênero textual notícia? Para que esse tipo de texto serve? Ele serve para contar algo que aconteceu, narrar um fato. No poema escrito em versos da sua esquerda, está sendo narrado um fato. É por isso que esse poema pertence ao gênero textual notícia. No texto que está à sua direita, que está escrito em prosa, ele é do gênero textual notícia também. Então, os dois textos narram um fato. Vamos perceber quais são as diferenças entre eles? Vamos ler primeiro, então, o texto que o professor circulou em vermelho. Vamos lá. Atravessando a rua apressado, o sapinho pensava na vida. Não via que, bem do seu lado, um carro desgovernado não lhe deu nenhuma saída. Então, uma outra característica do texto em verso é que ele tem palavras que rimam. Ele pode ter palavras que rimam. Nem toda poesia tem palavras que rimam. Nesse caso, essa poesia, ela rima as palavras apressado com lado, a palavra vida com saída. Agora observe o texto que o professor circulou em preto. Ele não é um texto em versos, ele é um texto em prosa. Por que ele é um texto em prosa? Porque ele não se preocupa em ter rimas, mas sim se preocupa em usar a linha até o final. E também ele se preocupa em respeitar o parágrafo. Ficou claro para você a diferença entre um texto em verso e um texto em prosa? Bom, vamos continuar nossa aula. E agora nós vamos falar sobre como criar um poema. Bom, tem uma atividade da sua apostila que você vai fazer hoje, a atividade que está como número 14 na sua apostila.
Nessa atividade, você vai precisar criar um poema. Vamos ler juntos essa atividade? Observe essas palavras. Elas fazem parte do universo da música, que é uma forma de expressão, assim como a poesia. Escreva pequenos poeminhas com cada um dos conjuntos de palavras. Então, para estas palavras, você vai escrever uma pequena poesia. E para estas, você vai escrever outra pequena poesia. Eu vou mostrar uma poesia que eu criei agora, relacionado às palavras da coluna da esquerda. Então eu escolhi as palavras violão e canção. Primeiro eu quero que você perceba que violão rima com canção, porque as duas terminam com o mesmo som, o on. E aí eu posso criar versos que utilizem as palavras violão e canção. Veja só como ficou o poema que eu criei. Na rua havia um homem com um violão. O que ele cantava me chamou a atenção. Matemática é legal, é o que dizia a canção. Os números são como mágica, eles tocam o coração. Então, perceba aí que eu rimei nesta música 4 palavras que terminam com on. Violão, atenção, canção e coração. E você, que poema que você pode criar com estas palavras? Você pode usar violão e canção como professor? Ou você pode usar melodia e sinfonia? Bom, vamos continuar. Agora nós vamos falar do grafite. O grafite é um tipo de arte, é uma manifestação artística, é um tipo de estrutura que pode ser um texto, uma imagem, que emociona as pessoas. O que a arte faz com a gente? A arte faz a gente se emocionar, faz a gente pensar sobre algo, faz a gente se sentir feliz. Então a arte, ela desperta algum sentimento na gente. O grafite, ele também desperta sentimentos. A pessoa que faz um grafite, ela é chamada de grafiteiro. E o grafite é um tipo de arte que normalmente é feito em locais públicos, como muros, paredes de casas, de escolas ou de prédios. Este grafite que você está vendo na sua esquerda é um grafite que está na Praça Arautos da Paz, em Campinas. Que tipo de sentimento esse grafite desperta em você? Alegria? Felicidade? Medo? E este outro grafite da direita é um grafite que está na Avenida Paulista, lá na cidade de São Paulo. É um grafite que foi feito em um prédio. Observe só. O que será que esse grafite está querendo nos dizer? Será que está querendo nos passar uma mensagem? Que mensagem é essa? Muito bem, vamos continuar. Agora nós vamos relembrar o que é um substantivo. Você se lembra? Falamos na última aula sobre o substantivo. Lembre-se que o substantivo é um tipo de palavra. É uma palavra que quer dizer alguma coisa. Para que será que o substantivo serve? Bom, o substantivo é um tipo de palavra que explica, que apresenta um nome. Pode ser o nome de um objeto, de um animal, de uma pessoa ou de um lugar. Então, aqui nessas duas tabelas você está vendo o exemplo de vários substantivos. Cidade é o nome de um lugar, gato é o nome de um animal, Pedro é o nome de uma pessoa, mesa é o nome de um objeto. Então perceba que para que eu descubra se uma palavra é um substantivo, eu preciso pensar, essa palavra está dando nome a um objeto, a uma pessoa, a um animal? Se essa palavra está fazendo isso, ela é um substantivo. Se não, ela não é. E aí eu expliquei para você também que nós temos 2 tipos de substantivos. O substantivo comum, e eles são escritos com a primeira letra minúscula, como gato, janela e criança. São substantivos que dão nomes para coisas que tem em todo lugar. Já os substantivos próprios, eles são escritos com letra maiúscula, como Paula, Jaguariúna, e são substantivos, são nomes especiais, nomes de lugares únicos, de pessoas únicas. Tudo bem? Espero que você tenha sucesso nas atividades de hoje. Preste muita atenção, leia o que a questão está pedindo para você mais de uma vez. Não faça com pressa a atividade, faça com calma, leia com muita atenção e se você tiver alguma dúvida, não se esqueça, nós estamos juntos
Peça ajuda para sua professora ou para o seu professor. Nos vemos na próxima aula de língua portuguesa. Até lá!